Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um Lado a Lado. Padre Jesuíno do Monte Carmelo, sua importância para a cidade de Itu e para o estado de São Paulo. Este é o assunto do nosso programa de hoje, em mais uma super aula de História com o professor Luiz Roberto de Francisco. Bem-vindo, professor! Obrigado, pela atenção mais uma vez. Hoje vamos falar do maior de todos, Padre Jesuíno do Monte Carmelo. Padre Jesuíno do Monte Carmelo não foi só um religioso, não é, professor? Foi muito mais. Muito mais. Conta pra gente. Músico, construtor, pintor, orador sacro, compositor, não só um executor de instrumentos. Padre Jesuíno, talvez, como se escreveu sobre ele, a figura mais interessante da arte colonial paulista, né? É uma figura enorme, gigantesca. Padre Jesuíno é o mais antigo dos compositores de Itu. Acho que é uma figura que sempre merece ser lembrada. E, inclusive, está em curso lá no Museu de Arte Sacra em São Paulo uma exposição, né, com as obras do Padre Jesuíno, e o Coral Voz de Itu esteve lá, né, participando da abertura. Foi um privilégio para a gente poder participar e conseguir fazer, digamos, um diálogo entre as linguagens. As telas do Padre Jesuíno, nas paredes daquele velho convento, hoje museu, né, que ele conheceu, ele conviveu naquele espaço, não é, do século XVIII, e a gente poder levar a obra musical dele, descoberta há 50 anos, né, que o Coral Voz de Itu tem há já mais de 2 décadas conseguido reapresentar e manter vivo esse patrimônio. Então, o diálogo entre o patrimônio material e imaterial foi uma oportunidade extraordinária. A exposição está muito bonita e, mais uma vez, eleva o nome do Padre Jesuíno ao lugar que ele merece. A exposição vai até que dia, professor? Até 22 de março, de terça a domingo, no Museu de Arte Sacra, que fica na Avenida Tiradentes, em São Paulo, 676. Todos os ituanos, todos os saltenses, todas as pessoas que nos assistem devem experimentar a experiência de olhar de perto aquelas obras que estão divididas entre Itu e São Paulo como acervo, reunidas ali. Vamos ver um pedacinho da apresentação do Coral Vozes de Itu lá na abertura da exposição em São Paulo? Vai lá! Para a exposição do Padre Jesuíno lá em São Paulo, no Museu de Arte Sacra. Então vamos voltar agora para a história do Padre Jesuíno, né? Conhecer um pouquinho suas origens, né? Como foi que o Padre Jesuíno se iniciou nas artes? O Padre Jesuíno nasceu em Santos, né? Chamando-se Jesuíno Francisco de Paula Guzmão. Ele foi registrado como filho somente da mãe, né? Ou seja, não tinha o registro do pai, do nome do pai, que deveria ser branco, e a mãe negra. Então, Jesuíno, sem pai, ele encontrou oportunidade de estudos no Convento do Carmo, em Santos, onde ele nasceu, 25 de março de 1764. Então, nesse contexto do convento é que ele vai encontrar, por exemplo, a cultura letrada, ele vai encontrar frades artistas, frades músicos, e ele fica ali como um aprendiz de tudo isso. Um garoto servindo, talvez, a pequenas coisas, aqui pequenos trabalhos, mas como um aprendiz. Um ambiente cultural farto, né? Farto e incomum. Não é? Ele foi um rapaz, um garoto de grande oportunidade, que teve essa grande oportunidade de conhecer aquele ambiente do convento, né? E bebeu dessa fonte da arte brasileira. Então, professor, pelo que você está falando, contando aqui pra gente, ele já tinha assim uma inclinação
para as artes e uma inclinação religiosa desde muito cedo, né? Por quê? O que aconteceu que ele não foi para o seminário? O que impediu ele de participar? A princípio, o padre Jesuíno, para ingressar na Ordem do Carmo, né, ele tinha um defeito de nascimento. E é interessante que o processo, todos os padres naquele tempo, sobretudo, tinham um processo para ser ordenados, que é um processo chamado De Genere et Moribus, latim, da origem e dos seus costumes. Então, além da documentação sobre as origens dele, digamos, a certidão de batismo, coisa assim, também entrevista com pessoas que o conheceram, certificando que é uma pessoa de bem. De Genere, da origem, e Moribus, dos costumes. Né? E justamente na certidão de batismo do jesuíno consta a ausência do nome do pai. Quer dizer, uma origem incerta, sem saber direito de quem ele era filho. Então, isso cria no processo um termo terrível, chamado ex defecto natalium, ou seja, um defeito de nascimento. Porque não tinha o nome do pai. Não tinha o nome do pai, de uma parte, de outra parte, ser negro. Né? As ordens religiosas tinham uma prevenção muito grande com os negros. Então, o jesuíno, digamos, num primeiro momento ficou frustrado com essa pretensão ao clero. E talvez a vida religiosa, quero dizer, da Ordem do Carmo. Né? Vale a pena a gente lembrar dessa diferença. O sujeito pode ser membro do clero, sendo um padre secular, ou seja, do clero de uma diocese, né? E também, naquele caso, seria da diocese de São Paulo. E ele poderia também ser um religioso e pertencer à ordem religiosa, ser um frade. Né? Então, o frade é um membro da ordem. Ele pode também ser padre. Então, a gente tem os freis, que são padres ou não. Né? Então, jesuíno Francisco de Paula Guzmão não conseguiu, nesse primeiro momento, né, ter a sua vocação religiosa realizada. Então, vamos passar para a parte que ele vem agora para Itu, né, e vai fazer as obras maravilhosas em Itu aí que ele já fez. Então, ele vem para Itu aos 17 anos, é isso? Em torno dos 17 anos, mais ou menos em 1790, 91, ele vem para Itu acompanhando um frade do convento de Santos que vem para o convento do Carmo de Itu. Ele vem na condição de talvez um faz-tudo, factotum, não é? Sacristão, talvez tocando para acompanhar o canto na missa, limpeza do convento, arrumar as velas, não é? Ajudar a missa. Quer dizer, tudo isso seriam as atividades que o jesuíno talvez desenvolvesse dentro do convento do Carmo, né? De Itu. Então ele mora como um agregado no convento do Carmo. A princípio parece que nesse primeiro momento é isso. Aqui, chegando numa vila, Itu ainda não era cidade, né? Uma vila vivendo uma efervescência, uma prosperidade por conta da produção do açúcar e de outras tantas coisas do comércio local. Então, ele encontra um artista que vem pintar a igreja matriz, não é? Então ele se torna aprendiz desse artista. E vai ajudar na decoração da igreja matriz. Da capela mor da igreja matriz, né? José Patrício da Silva Manso, mineiro de Sabará, que veio decorar a igreja em São Paulo, da Ordem Terceira de São Francisco, e o bispo indica para o pároco de Itu que ele venha para cá. Uma senhora, Maria Francisca Vieira, uma família muito rica, cumprindo promessa, banca essa obra de decoração. É um documento importante que nós encontramos no arquivo do cartório de notas de Itu, não é? Que depois foi muito explorado por pesquisadores de IFAM, e que demonstra justamente esse contrato. Então, o jovem jesuíno, vai servir de aprendiz. E aí ficam, como obra dele,
a princípio atribuídas, as telas, 6 telas que fazem parte daquele conjunto da Capela Mor da Igreja Matriz, ultimamente agora tudo restaurado, né, que é um patrimônio extraordinário. Professor, e nessas 6 telas ele seguiu o estilo do mestre? Nesse tempo não existe escola de pintura, né, de arte, de nenhuma das artes. Então existe a relação mestre-aprendiz. O que o padre Jesuíno faz é criar o seu próprio pincel, a sua própria aquarela, o seu próprio estilo a partir da obra do mestre. É clara a diferença para o especialista do conjunto das coisas que o mestre fez, que esboçou e o jesuíno possivelmente preencheu de tinta. Não é? Então ele segue, digamos, a linha do seu mestre mineiro, José Patrício da Silva Manso. E voltando então à história pessoal dele, foi em Itu que ele casou? Então o jesuíno jovem, né, se casa em Itu com uma moça de uma família de comerciantes, né, de classe média, e com ela ele tem 5 filhos, dos quais 4 sobreviveram. Elias, Teresa, Eliseu, Simão Stock. Dos nossos ouvintes que conhecem a cultura religiosa da Ordem do Carmo, podemos dizer, mas todos têm nomes de santos da Ordem do Carmo. Exatamente. Padre Jesuíno, ainda Jesuíno Francisco de Paula Guzmão, tem verdadeira obsessão pela Ordem do Carmo, pela cultura carmelita, e talvez seja também uma forma de ele retribuir o que ele aprendeu, né, a fonte que ele bebeu da Ordem do Carmo. E foi o padre jesuíno, ainda não padre, né, que fez o teto da Igreja do Carmo, não é? Imagina-se que esse seja o momento assim da vida dele mais feliz, mais alegre, que quando ele decora o forro da Capela Mor da Igreja do Carmo de Itu, né? Nossa Senhora do Carmo, aqueles santos carmelitas todos. Não é a obra que a gente vê hoje. O que a gente vê hoje é fruto de uma restauração, ou mais de uma restauração, né? Então é uma obra que ainda precisa ser recuperada. Existem camadas, ou uma camada de tinta pelo menos, né? Que é aquele azul todo que a gente vê em torno dos personagens do forro, né? Que precisa ser retirada para a gente ver o forro original do Padre Jesuíno. Mas ali ele pinta uma festa. É uma festa no céu. Tem um festão de flores que devia ser muito parecido com os festões de quermesse, assim, né? Que ele coloca em torno da Virgem Maria, com uma feição muito brasileira, uma revoada de anjos e aqueles outros santos todos que são ligados à devoção do Carmo. Então é uma cena muito bonita, né? É uma alegoria extraordinária em louvor à Virgem Maria. E professor, o que levou o padre jesuíno a sair de Itu e ir para São Paulo? A esposa do padre jesuíno faleceu. Maria Francisca de Godoy faleceu e ele ficou viúvo com aquela criançada e mais um sobrinho, João Paulo Xavier, filho de uma irmã da esposa, para criar. Sem recursos aqui, ele foi chamado em São Paulo para pintar lá possivelmente o convento de Santa Teresa e a igreja da Ordem Terceira do Carmo, que ainda existe. Então ele foi para São Paulo para, nesse trabalho, né, nessa atuação, sustentar a família que ficou aqui com parentes, né? O jesuíno tinha irmãos, então ficaram todos aqui sendo sustentados por aquilo que ele mandava, talvez com certa constância, né, de São Paulo para Itu. E é nesse período que, estando em São Paulo, ele procura por um dos frades dizendo que ele gostaria de, vencida a fase, né, do casamento, né, dessa realização pessoal, que ele voltava à ideia de ser padre. Parece que vivia-se um momento místico, assim, usando uma espécie de uma túnica. E
Era uma vocação dele mesmo, Uma né? vocação Porque religiosa. ele era insistente, né? Insistente. Então ele estuda o latim, suficiente para isso, alguns rudimentos de teologia, eu imagino, e 2 anos depois, quando ele concluiu a obra do Carmo, ele foi ordenado padre, em 1798, e com 30 e poucos anos, 34 anos, né? E então ele volta a morar em Itu, já padre, e já com um novo nome, Padre Jesuíno do Monte Carmelo. Não poderia ser outro sobrenome, dada a quase obsessão dele pela cultura carmelita. E lá em São Paulo, ele pintou 2 igrejas. A igreja do Convento de Santa Teresa, que não existe mais, e as obras estão no Museu de Arte Sacra, e num corredor lateral da Ordem Terceira do Carmo. E a própria igreja da Ordem Terceira, ou seja, a Capela Mor, a nave da igreja da Ordem Terceira, que é uma obra muito grande, é bem maior que a daqui de Itu. Professor, e a pintura atual do teto da Igreja da Ordem Terceira em São Paulo, ela está original? Hoje sim. No século XIX ela sofreu uma intervenção, que é próprio de cada tempo, que as pessoas mudam o gosto, não é? Então contrataram um pintor famoso para fazer uma outra imagem da Virgem Maria. Podemos imaginar que a original tivesse desgastado, por exemplo, marcas de chuva e tal, não é? Então, foi pintada uma outra imagem e o IPHAN, ao fazer a prospecção para tentar encontrar a pintura original, tinha um contrato de 30 dias para abrir pequenos recortes da imagem, e foi fazendo essa abertura sem encontrar nada significativo. Até que no último dia do contrato, sem nada que chamasse atenção, eles resolveram abrir bem no centro, ou seja, na altura do centro do corpo da imagem, que estava lá na barriga, e nessa barriga surgiu um rosto. Olha. O que autorizou o IPHAN a fazer a abertura da pintura toda. Então, apareceu uma outra imagem, que é a original do Padre Jesuíno, como a gente pode ver que está hoje o teto completamente restaurado. Essa pesquisa se deve ao professor Carlos Cerqueira, do IPHAN, né, que é um pesquisador do Padre Jesuíno e que batalhou ao longo dos últimos 30 anos para que essa obra do Padre Jesuíno fosse revalorizada, reconhecida e tal, né? Muitos louvores ao Carlos Cerqueira. E professor, o Padre Jesuíno, então, depois de pintar todas essas obras em São Paulo, retorna a Itu já como padre, não é? Volta a Itu como padre. Mas parece que ele não ficou conformado com a ideia de não poder fazer parte da ordem. O Padre Jesuíno sempre teve essa ligação muito forte, como eu disse, em devoção com a Ordem do Carmo, né? Então, se ele não pôde fazer parte da ordem primeira, dos padres, então ele queria fazer parte da ordem terceira, dos leigos, das pessoas que, quer dizer, qualquer um pode fazer parte da ordem terceira, que existe até hoje. Qualquer um de nós pode fazer parte da ordem terceira, desde que seja aceito, faça a preparação espiritual e tal. E mesmo assim lhe foi negada a entrada na ordem terceira. Então, o Padre Jesuíno nunca fez parte de ordem nenhuma do Carmo, nem da ordem dos padres e nem da ordem dos leigos, né? E então, para ele foi, acredito que bastante frustrante isso, né? Então ele começa um projeto novo de vida. Eu vejo o Padre Jesuíno como uma pessoa de muita energia, né? Hoje a gente chamaria de um empreendedor, um sujeito cheio de ideias, de muita energia realmente de produção. E então, no contato com outros padres, né, um padre amigo, que se tornou padre já maduro, como ele, até muito mais maduro que ele, muito rico, doou um terreno para que ele vendesse parte de lotes e com esse dinheiro construísse uma igreja para servir, talvez, como uma congregação, ou pelo menos para ele poder reunir padres, né, e terem uma espiritualidade própria. Dessa forma surgiu a Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio, que
está naquele largo bonito, naquela parte bonita da cidade. Então, não é a igreja que nós vemos hoje, nem a fachada e nem o interior são mais do Padre Jesuíno. Passaram por alteração no tempo das irmãs São José, né? Madre Maria Teodora faz uma alteração, mas digamos que o prédio, né, a construção original é aquela do Padre Jesuíno. E então ali ele quis viver com esses padres mais jovens, entre eles 2 filhos. 2 filhos que deles. se tornaram padres, digo, o Padre Elias e o Padre Simão Stock, né? A filha do Padre Jesuíno se tornou freira de um convento que havia ali na frente, né, que eles deram início a isso, chamado Conventinho, que depois se mudou um pouco para cima, já na década de 1960. Só um dos filhos do Jesuíno que não foi padre, ele se casou, o Eliseu, que era escultor, mas não teve filhos. Portanto, o Padre Jesuíno não teve descendentes diretos. E, professor, ele se empenhou em quase que todos os aspectos da construção da Igreja do Patrocínio, pelo que eu li. Foi arquiteto, compôs músicas, deixou músicas compostas para a inauguração, né? Essas músicas, elas existem? A obra musical do Padre Jesuíno desapareceu de tudo. Agora, a gente revendo alguns elementos, a gente vê que uma peça, um pandelíngua, continuou no acervo da Igreja Matriz. O que ficou realmente conhecido em Itu é o Canto da Verônica, da Sexta-feira Santa, porque ninguém mais escreveu o Canto da Verônica. Então, o que cantamos hoje é o do Padre Jesuíno desde aquele tempo que ele compôs, possivelmente finalzinho do século XVIII, início do XIX. As músicas para a inauguração da igreja, que a narrativa, a memória traz como coisa extraordinária, música para 2 coros e orquestra, né? Elas desapareceram. Diz a memória por um descuido inqualificável. Alguém jogou fora, um pequeno incêndio, alguma coisa aconteceu que elas desapareceram. Na década de 1960, outro grande pesquisador, chamado Regis Duprat, musicólogo, historiador, musicólogo, professor de musicologia na Unesp, em São Paulo, procurando elementos, partituras originais do pai do Carlos Gomes, Maneco Músico, que foi muito próximo do Padre Jesuíno, no arquivo do Maneco Músico encontrou originais do Padre Jesuíno. Então, a descoberta das músicas do Padre Jesuíno é muito recente, ela tem 50 anos. Isso é recente para a história, né? São essas músicas que nós temos conseguido recuperar, ensaiar e apresentar novamente. E, professor, Padre Jesuíno não conseguiu participar da inauguração da igreja do Patrocínio. Incrível, né? Depois de investir tanto na construção, na decoração, no planejamento, com esculturas, pinturas e telas, quer dizer, montar todo um conjunto de coisas, entre elas a música. Talvez ele tenha até escrito um sermão para inauguração e tal. Ele era bom pregador. Ele morreu sem ver a igreja pronta. Possivelmente deve ter morrido de um infarto. Ele foi encontrado morto na manhã de 1º de junho de 1819. O ano passado completou o bicentenário da morte do Padre Jesuíno. E então a igreja só foi inaugurada no ano seguinte, 1820. A igreja faz 200 anos agora de inauguração. Então ela foi inaugurada pelos filhos do Padre Jesuíno, né? O Padre Simão Stock era uma espécie de um decorador, armador, fazia altares, andores, né? Então conta-se de um esplendor da inauguração da Igreja de Patrocínio, uma das maiores festas que teriam acontecido em Itu no período colonial. E ele não pôde ver? Não assistiu. E, professor, o Padre Jesuíno, ele foi biografado por ninguém menos que o escritor Mário de Andrade, não é mesmo? E quais principais considerações que Mário de Andrade fez sobre o Padre Jesuíno? Tudo o que se sabia antes do Mário de Andrade eram relatos, memórias de gente que conheceu ou ouviu dizer do Padre Jesuíno, que foi biografado, né, por 3 ou 4 autores,
de maneira um tanto esparsa, não é, ao longo do tempo, desde o início do século XIX até o final do século XIX e início do século XX, ao longo desses 100 anos. Né? Gente que tinha narrativas, histórias, memórias sobre o padre Jesuíno. O primeiro a sistematizar um trabalho de pesquisa realmente foi o Mário de Andrade, que era o grande pesquisador do IFAM, que estava estudando a arte colonial paulista. E o Mário de Andrade é que levanta esse nome do padre Jesuíno, que faz uma relação de obras que o padre Jesuíno deixou, de pintura. Ele é que fala da construção da igreja. Quer dizer, esse trabalho do Mário de Andrade, que demandou alguns anos e ele não viu publicado. Faleceu antes? Ele faleceu no mesmo mês que ele entregou o material para o IFAM. Então é uma obra póstuma, é a última obra publicada do Mário de Andrade, que se interessava muito por estética. E eu sinto demais que o Mário de Andrade não tenha conhecido a obra musical, porque o Mário era professor de estética musical. Imagine se ele tivesse conhecido essas obras, pudesse estudar tudo isso, quanto ele teria de informações, levantando hipóteses a respeito desse repertório. Né? Então, essa obra é o primeiro grande registro sistemático da obra do padre Jesuíno, de um lado. E de outro lado é uma biografia muito interessante, porque ele usa uma linguagem, por ter pouquíssimos documentos, ele usa uma linguagem que é um tanto ficcional. E nos leva a imaginar, ou caminhar junto com o Mário, que era um intelectual extraordinário, né? Essa trajetória do padre Jesuíno. Então, grande parte do que eu disse aqui é o que está registrado nessa obra importante do padre Jesuíno, que foi estudada agora, revista ultimamente e republicada pela professora Silvia Iane Barsalini, que é de Itu, no trabalho de doutorado dela. Vejam, há muitas pessoas olhando para o padre Jesuíno, porque ele ainda é uma figura monumental. Teve um aspecto que a gente não comentou ainda. Ele era negro, né? E a gente vai comentar para finalizar. Ele era negro e ele começou a colocar nas obras dele um pouco dessa negritude, né? Me parece que no Carmo ele já pintou um anjo pardo. Comente um pouco sobre isso, professor. O padre Jesuíno traz uma brasilidade para os personagens. Talvez muitos dos personagens, a Virgem Maria, os santos, representem figuras próximas dele, ou seja, ele usou modelos reais, que são, de fato, rostos que não lembram a feição europeia. Então, acho que isso é um denominador importante, essa valorização. Se ele usa uma estética musical, por exemplo, muito portuguesa, né, às vezes ele dá um ritmo para sequência das obras que é muito animado, que é muito interessante também. Se ele não parte para uma estética de matriz africana, pelo menos ele coloca um ritmo que deixa a música mais interessante, dá mais satisfação de ouvir, assim. Mais brasileira. Mais brasileira, a gente poderia dizer mais brasileira. O padre Jesuíno é um autor, pintor, artista, seja como for, né, de grande importância. A gente conhece melhor o Brasil de São Paulo e de Itu quando a gente consegue mergulhar, olhar com calma, prestar atenção no que é o padre Jesuíno. Talvez o mais importante artista do período colonial em São Paulo. Professor, muito obrigada por essa super aula sobre o padre Jesuíno. Olha, volte sempre com outros aspectos aí para falar para a gente da história de Itu, da história aqui da nossa região, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a sua oportunidade, porque é através do seu programa, né, também que a gente consegue divulgar, trazer para hoje figuras que valem a pena ser observadas para a gente pensar o mundo que a gente vive, as cidades que a gente quer ter, né, e valorizar também a arte, que é tão importante para a educação
da pessoa, do ser humano integral, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET ou pelo YouTube. Você sabe, a sua companhia é sempre importante para mim. Beijo no seu coração. Sexta-feira que vem eu tô de volta. Até lá!